Eu quero falar sobre um assunto, um tema que tem causado preocupação a muita gente, é o vazamento de dados na internet. Você já se pegou pensando se as suas informações pessoais estão realmente seguras? Com a digitalização cada vez mais presente em nosso dia a dia, os riscos de ter dados expostos crescem e, junto com eles, a dúvida. Como podemos nos proteger? E quem deve responder por isso quando o problema acontece? Para ajudar a gente a entender mais sobre esse assunto, eu convidei o advogado Rafael Maciel, que é especialista em direito digital, está aqui conectado com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os telespectadores. Então, doutor, para começarmos, o que caracteriza um vazamento de dados e por que ele é tão preocupante? Bom, é importante que as pessoas entendam, né, que esses dados, quando a gente fala assim, é qualquer informação, um dado pessoal que possa identificá-lo, né? Então não é só apenas um nome, um CPF, mas às vezes aquela relação que ele tem com uma loja, com uma instituição bancária. Então, quando esses dados eles são acessados por pessoas que você não deu a autorização ou que você não tem, ainda que não seja uma autorização, mas que você não tem uma relação, né, negocial, relação que seja pessoal, esse dado, obviamente, foi obtido de uma maneira ilegal. Tá, e qual que é o impacto que um vazamento pode ter na vida de uma pessoa? Quais são os tipos de problemas que podem surgir a partir disso? Porque parece que os brasileiros ainda não entenderam bem os riscos que isso pode representar. Na internet, inclusive, é bem comum, né? A pessoa coloca o nome, os dados ali, às vezes até documentos pessoais oferecem para qualquer site, em rede social, e a gente sabe que isso pode representar riscos. Quais são esses riscos? Bom, é até curioso, porque o brasileiro é uma das, possivelmente um dos que mais sofrem com golpes na internet, então todo mundo praticamente já foi vítima ou tentativa de um golpe, ou conhece alguém que um golpe que sempre começa utilizando um dado pessoal. Então, por exemplo, uma vítima que recebe ali uma mensagem de uma instituição financeira ofertando um empréstimo, ou agora, por exemplo, em situações como o próprio reajuste do salário mínimo, ou a mudança da tarifa de energia elétrica, né, que vocês trouxeram essas duas reportagens agora no início, algum criminoso pode utilizar dessa informação e entrar em contato dizendo, por exemplo, que ela tem que fazer um cadastro e para convencer essa pessoa a utilizar, a realizar um cadastro, ela vai utilizar informações que foram, às vezes, pelo próprio usuário, fornecidos para sites que não mantiveram, sites ou qualquer tipo de serviço, que não mantiveram essa informação de forma protegida, os criminosos acessam essa informação e utilizam essas informações, ainda que seja uma parte de uma empresa, outra parte de outra, mas ele cria um verdadeiro dossiê. E esse dossiê ele ajuda a convencer a pessoa a realizar novas ações que vão ali favorecer uma atividade criminosa. E é importante que a gente lembre também o telespectador que não é somente, né, como se fosse como se fosse menos importante, mas esses casos de mensagens, de golpes de Pix, etc. Há uma consequência, inclusive, à vida da pessoa, a integridade física. Por exemplo, situações de proteção legal, como pessoas que estão ali sob a proteção da Lei Maria da Penha, pessoas que estão internadas em hospitais e que, às vezes, têm seus dados utilizados por criminosos e que podem ter um comprometimento da sua integridade física. Às vezes, um dado de saúde que não que é corrompido ou que é acessado de uma maneira indevida pode levar àquelas situações de não atendimento médico adequado ou até mesmo uma agressão a partir do momento em que descobre o endereço da pessoa que está protegida, como no caso da Lei Maria da Penha. Esse é um dos exemplos, né? As nossas informações pessoais, elas representam muito na nossa vida e, obviamente, por representar tanto, elas trazem uma série de consequências. Uma pesquisadora dessa área que diz que os nossos dados são o petróleo da atualidade, né? Porque valem demais. E realmente eles valem. E se a gente parar para pensar, o tempo todo nós somos estimulados a oferecer dados pessoais na internet. Isso tem um porquê, não é à toa. A gente precisa tomar cuidado com essa relação que a gente estabelece ali nas mídias, principalmente, mas não só nelas, né? Às vezes até você vai à farmácia, você tem que colocar seu CPF lá para ganhar um desconto. Aquele dado vai ser usado para alguma coisa, não é à toa que você está colocando ali as suas informações. Agora, doutor, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. O que essa legislação, de que forma ela protege o cidadão? E
de que forma também ela prevê uma punição para aqueles que não respeitarem a segurança de dados? Bom, primeiro, é importante que a gente entenda a Lei Geral de Proteção de Dados como um guia para as próprias organizações e empresas de boas práticas. Não é nada, vamos dizer, impeditivo das operações de negócio. Basicamente é tratar com respeito e atender aquela finalidade, como você bem trouxe, né? Se eu estou fornecendo um CPF para determinada compra, tem uma finalidade para essa coleta, para esse tratamento desse dado, que ela não pode ser desvirtuada. Então, é uma construção de uma relação de confiança. As empresas, obviamente, precisam desses dados. Esses dados, a gente, como você bem pontuou, são de extrema importância. Agora, elas têm a responsabilidade de guardá-los, de armazená-los e, principalmente, não desviar esta finalidade. Ou seja, né, que eu gosto sempre para deixar mais didático para todo mundo entender, é uma relação de confiança. Se eu vou fornecer algo que é pessoal para alguém, que seja uma empresa, eu preciso ter, no mínimo, uma garantia ou uma relação de que eu vou acreditar. Ou seja, eu vou ler uma política de privacidade, vou me sentir confortável, e essa empresa vai trazer uma série de procedimentos internos para que aquilo que ela promete para o seu cliente, para o colaborador, enfim, seja de fato cumprido. E aí, quando ela não cumpre, né, ou desvirtuando essa finalidade, ou acaba havendo um vazamento de dados, a lei traz a sua responsabilidade, que pode gerar multas administrativas de até 50 milhões de reais, ou o próprio indivíduo que se sentir prejudicado pode também entrar com ações de indenização. Certo. A gente tem ferramentas para rastrear o vazamento de dados? O nosso poder público já tem modos de fazer isso para garantir mais segurança para os usuários em casos de empresas que não respeitem isso? Olha, rastreamento do dado vazado é uma ferramenta, na verdade, você tem condições de fazer busca para saber se há um dado vazado. Tem alguns sites que podem, hoje até mesmo, por exemplo, ferramentas de navegador da internet, quando você coloca uma senha, ele já sugere, olha, essa senha sua já esteve num vazamento de dados, sugiro que modifique. Mas em termos de poder público, rastrear é algo que até é um pouco complicado da gente esperar que haja um rastreamento disso. O que há a partir de denúncias, há uma investigação e é possível, com vários elementos de investigação, identificar a origem dos dados. Por exemplo, uma coisa é um CPF sozinho, mas se é um CPF me vinculando, por exemplo, à ordem dos advogados ou alguma outra informação, talvez a ordem dos advogados não seja uma informação que seja que seja privada, né? Mas alguma em relação que eu tenha com uma empresa já dá um indício de que esse dado, essa informação, ela partiu daquela empresa e caberá à empresa mostrar que não foi, que ela adotou boas práticas e que não há uma possibilidade daquele dado ter sido coletado a partir de suas bases. Certo. O senhor mencionou agora há pouco a questão do termo de uso, né, de dados, aquela coisa. A gente muitas vezes assina, dá autorização sem ler, né? Isso pode ser um problema muito sério. Eu queria que o senhor tratasse disso e também da questão das senhas e da autenticação em 2 fatores. Isso realmente dá uma proteção maior para o usuário? Perfeito. Bom, vou começar de trás para frente, porque, na verdade, a gente fala muito de responsabilidade da empresa, mas o usuário também tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado em criar senhas fortes e utilizar esses mecanismos de segurança que estão disponíveis no próprio WhatsApp, essa autenticação de 2 fatores, que significa colocar um número adicional, ou seja, se alguém tentar ali com uma clonagem do chip, ela não vai conseguir receber um código do SMS, ou ele não vai ser suficiente, porque é preciso de mais um código adicional. Isso serve para inúmeras contas e transações que são realizadas, né? Então, esse primeiro cuidado é do usuário. E mais um cuidado, que talvez aí, que é compartilhado com as empresas, é que ele não é a questão de assinar um termo de uso ou que um aceite a uma política de privacidade. É que essas políticas, esses avisos, eles têm que estar de forma acessível e transparente para que eu tome uma decisão, eu enquanto usuário, uma decisão consciente de fornecer a minha informação para aquela empresa. Porque, como eu disse, é uma relação de confiança. Então, para que essa confiança seja estabelecida, eu preciso saber, bom, mas e aí? O que você promete fazer com meus dados?
Se eu não me sentir seguro com a política de privacidade, seja porque é com muito juridiquês ou porque não me traz ali uma segurança, eu não devo fornecer esses dados. Então, não é mais uma questão de transparência do que em si um ato de contrato, um aceite por si só. Tá. Quais dicas, para a gente finalizar, quais dicas o senhor pode dar para quem quer usar aí, principalmente, né, no ambiente digital, fazer o uso ali das ferramentas que estão disponíveis, mas garantir também a proteção dos próprios dados? Como que eu sei que um site é seguro? Quando que eu sei que uma rede social é segura? Quando que eu sei que eu posso oferecer ali as minhas informações? É um baita desafio que você me trouxe aqui. Assim, são várias situações assim, de cuidados e que eu resumo num exemplo que eu acredito que o telespectador vai ficar muito simples, assim, fácil de compreender. Se ele vai viajar, né, e vai deixar, especialmente nessas épocas de final de ano, e vai deixar sua casa ali vazia e vai pegar a chave para entregar para um vizinho, para que ele cuide da casa, ele não vai escolher qualquer vizinho, ele não vai escolher qualquer pessoa. Ele tem um cuidado, uma relação de confiança para permitir aquele dado. Então, o primeiro cuidado que nós temos que fazer enquanto usuários é ter uma tranquilidade no fornecimento das nossas informações em relação àquela empresa. Saber se ela ali se compromete a garantir, a tratar seus dados de forma adequada. E antes disso, na hora que eu vou criar uma senha, utilizar alguns sites, ver se tomar cuidado para não realizar, não cometer golpes, é desconfiar primeiro de mensagens que chegam sem a sua solicitação, falando de algumas relações de empréstimo, etc. Tentar fazer uma dupla checagem, verificar num site que você mesmo digite, não clicar no link ali que seja enviado para você por e-mail, por mensagem, criar senhas fortes, evitar, isso é muito importante, evitar utilizar senhas simples ou repetidas para vários serviços, porque às vezes você confia em determinada rede social ali que a sua senha não vai ser vazada, mas é a mesma senha que você utiliza para acessar um aplicativo da academia. Então, se a academia eventualmente sofre um vazamento de dados, o criminoso também vai estar ali com posse de uma informação para poder acessar outras informações. Eu estou dizendo, às vezes, pode ser até informações governamentais, né? Como hoje a gente tem várias transações que são feitas com o governo utilizando portais como o Gov, que tem senhas, etc. Tá certo, doutor, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas orientações e pelas dicas também, né? 2025, ninguém caindo em golpe aqui no Brasil. Vamos reduzir isso aí. Obrigado, um abraço e até a próxima. Até a próxima, abraço.